E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo, pré-jogo. São Paulo que enfrenta o Internacional no domingo, provavelmente com mudanças, o time aí reserva, mas se bem que o time reserva tá jogando até bem, tá até me surpreendendo, né? Jogo contra o Internacional no Morumbi com promessa de grande público da torcida tricolor. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos, dá essa força aqui pra esse jovem São Paulino crescer na plataforma, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises, a gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo nesse jogo importantíssimo pelo brasileiro e também tem Copa Libertadores da América na semana que vem. Créditos direitos estou deixando aí na descrição, já sabe, simbora pro vídeo. Duelo no domingo contra o Internacional. Então vamos lá, manda pra gente as notícias do tricolor pro torcedor. Mando sim, Mi, olha, eu falei pra vocês que eu ia tentar ir lá pra fora, mas continua chovendo, viu, aqui na região do Pacaembu, então a gente não conseguiu, ficamos aqui com as colunas do Coliseu, como você disse, tá, Mi? Bom, vamos falar então sobre São Paulo, que além do feminino que tem esse compromisso importante na parte da manhã, às 6h30 da tarde do domingo, vai receber o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi, expectativa de casa cheia. E aí a gente lembra que o Luiz Subeldia pode repetir uma estratégia que ele utilizou na última rodada, que foi justamente na vitória contra o Cruzeiro por 1-0, quando o William Gomes fez aquele gol e se acabou uma vaguinha ali no time titular na Libertadores contra o Botafogo. O Subeldia deve, de fato, escalar uma equipe totalmente reserva, totalmente alternativa, justamente pensando nesse jogo da volta contra o Glorioso que vai acontecer no estádio do Morumbi na quarta-feira. Por conta disso, então, a gente deve ter um time bastante mesclado, né? Mas pendendo para os reservas mesmo. A grande dúvida fica em relação ao Luciano. Luciano que começou no banco de reservas contra o Botafogo, justamente porque o William Gomes foi escalado como titular, entrou no segundo tempo, enfim, até fez algumas boas jogadas. Fica a dúvida se ele vai conseguir voltar para o time titular contra o Botafogo no meio da semana ou se ele será colocado como titular contra o Internacional agora no domingo. Esse jogo, Mi, vai colocar um São Paulo que está aí na 5ª colocação, vem dessa vitória contra o Cruzeiro, vem desse empate importante contra o Botafogo, mas o Internacional está aí no 8º lugar, só está disputando essa competição e vem de 5 jogos sem perder. Inclusive, na última segunda-feira teve seu último compromisso, venceu o Cuiabá por 3-0 e vem buscando melhores colocações também no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ontem teve folga, hoje se reapresentou. A grande novidade foi que o Ferreirinha treinou no gramado, mas ainda está um pouco distante, apesar do São Paulo não divulgar prazos aí de retorno dos seus atletas do departamento médico, ele ainda está um pouco distante de retornar para os gramados, ele que vem tratando ainda uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, que aí tem tirado de vários jogos, são 7 partidas sem o Ferreirinha. E aí, ó, eu vou passar para vocês mais ou menos alguns jogadores que podem jogar aí no domingo. Eu quero saber, principalmente do Marcelo Bassege, que é expert em São Paulo, o que ele acha dessa provável escalação com o Jandrei, Igor Vinícius, o Ferrarese, o Juan e o Jamal Lewis, que foi apresentado durante essa semana, o Santi, Michel Araújo e Luciano, será ele ou não? Eric, Wellington Rato e André Silva. Uma provável escalação aí do São Paulo para enfrentar o Internacional já de olho na quarta-feira, que é o grande objetivo do tricolor nesta temporada, conseguir passar pelo Botafogo e alcançar a fase de semifinal de Libertadores. O que vocês acham que o São Paulo deveria fazer? Subeldia, deu certo essa estratégia de colocar um time reserva para pensar no Botafogo? Quero saber de vocês aí. Obrigada, Má. O que você acha, Bassege? Começa por você. Olha, Mi, o São Paulo já teve sucesso nessa estratégia contra o Cruzeiro, atuando no Mineirão, teoricamente contra um time mais difícil do que é o Internacional. Então, tudo leva a crer que o Zubeldia deve manter essa estratégia para um jogo em casa, nos mesmos parâmetros, né? Vai enfrentar o Botafogo no meio de semana pela Libertadores, no jogo decisivo que vai definir a classificação para a semifinal. Os reservas já mostraram que podem bater de frente contra grandes equipes do futebol brasileiro, o vídeo que aconteceu contra o Cruzeiro. Então a tendência é que mais uma vez os reservas entrem em campo nesse domingo contra o Internacional.
Gosto muito do Eric, acho que é um jogador que tem tido um desempenho bastante interessante e, ao meu ver, merece até mais minutos no time titular. O Santiago Longo é um volante argentino que está começando sua trajetória no São Paulo, ainda se adaptando ao futebol brasileiro, ritmo de jogo, intensidade, mas também é um jogador bastante interessante que vale a pena ficar de olho. E o Jamal Lewis ainda é uma incógnita, né? Um lateral esquerdo, mas muito mais ofensivo do que defensivo. Quando defende a seleção da Irlanda do Norte, costuma atuar mais como ponta e como meio-campista até. Então é interessante a gente ver como vai ser esse desenvolvimento do Jamal Lewis na lateral esquerda do São Paulo. Mas eu acredito que os reservas do São Paulo tendem a fazer um bom jogo contra o Internacional jogando em casa. Também acho que o que aconteceu contra o Cruzeiro no Mineirão deu uma tranquilidade para o Zubeldia usar essa estratégia de preservar os principais jogadores com o foco na Libertadores. Porque se tivesse ido ao Mineirão e tomado de 4 do Cruzeiro, talvez ele fosse pensar 2 vezes, ia montar um time mais misto, colocar alguns titulares. Como aquele time totalmente reserva, inclusive com um goleiro, que não é o normal, né? Sim. Normalmente o goleiro pelo menos joga, mas não, ele tira todo mundo. Deu conta do recado, ganhou do Cruzeiro, poderia ter ganho demais, inclusive. Eu acho que ele está tranquilo para colocar aquela mesma equipe contra o Inter. O Inter que vem num momento bom, dos últimos 4 jogos ganhou 3, está embalando no Campeonato Brasileiro, mas tem que arriscar, porque a Libertadores está aí na porta, tem que jogar contra o Botafogo como se fosse o último jogo da história para se classificar, para seguir adiante na Libertadores. Então acho que essa estratégia é boa. Aí, ó, ele deve priorizar o São Paulo, a Libertadores. O brasileiro acho que não. Neste momento tem que priorizar. A Libertadores, não Neste momento tem que priorizar. Não tem como falar o contrário. Até porque, convenhamos, né? Cá entre nós, as chances de título do São Paulo... No brasileiro não existe. No brasileiro exato. não dá. Não. Matematicamente ainda existe alguma coisinha ali, mas... O que o São Paulo tem que fazer? Priorizar a Libertadores e tentar administrar o brasileiro na questão de vaga na Libertadores. Se G6, G6, G5, G4 se conseguir. É isso que o São Paulo tem que fazer. E está conseguindo, porque ele está em 5º no brasileiro. Sim. E está bem na Libertadores. Com uma vitória simples em casa, está na semifinal. Tem que ficar no G6 do brasileiro e priorizar a Libertadores. E é o que está acontecendo agora. Certo, Zubeldia? Faz isso que você vai ser louvado. Quem chega com as informações é o Eduardo Afonso. Fala, Luciano, tá tudo bem contigo? Grande abraço, boa tarde aos comentaristas e ao fã de esportes. O São Paulo começou nesta sexta-feira a pensar no Internacional. Será que vai dar para mudar a chave? Esquecer a Libertadores quarta-feira que vem e focar toda a energia, todo o time principal no jogo contra o Inter, domingo 18h30 no Morumbis? Essa é a grande pergunta. Se o técnico Zubeldia usar como exemplo a rodada passada, teremos domingo um time alternativo, só que um pouco mais reforçado, já que Wellington, Rato e Luciano, que eram titulares e não jogaram contra o Cruzeiro, agora teoricamente estão na equipe alternativa. Mas o jogo contra o Inter é importante para o Brasileirão. O Inter tem 38, o São Paulo tem 44, é confronto direto. O Inter tem 2 jogos a menos. Se o Inter vence o São Paulo, fica a 3 pontos do tricolor e com 2 partidas a menos pode complicar a tentativa do São Paulo de permanecer no G6 do Campeonato Brasileiro. E mais, o São Paulo em caso de vitória e um tropeço do Flamengo pode avançar para o G4. E se der tudo errado contra o Botafogo, ainda terá uma esperança dentro do Campeonato Brasileiro, pelo menos para garantir vaga na próxima Copa Libertadores. Por isso, poderemos ver em campo atletas como Igor Vinícius, Jamal Lewis, Ferrarese, Juan Tressoldi, Santiago Longo ou Santi Longo e outros jogadores que não foram tão aproveitados na partida contra o Botafogo. A dúvida é, a cabeça do São Paulo consegue estar no Morumbis domingo pelo Brasileiro sem pensar no Botafogo quarta-feira que vem? Lucas Moura falou um pouquinho sobre isso após o empate contra a equipe carioca no último meio de semana lá no Rio de Janeiro. Sem dúvida, acho que vai ter essa conversa, né, da comissão com os jogadores que estiverem inteiro, estiver à disposição para domingo, acho que até também interessante para ter essa sequência, mas se estiver cansado, sem dúvida, a gente tem um elenco aí muito qualificado, que já provou isso em algumas oportunidades, provou isso no último jogo contra o Cruzeiro, né, mesmo fora de casa conseguiu um belo resultado. Eu acho que assim, não tem muito para onde correr, né? Porque a gente está brigando lá em cima também no Brasileiro e a gente não pode abrir mão disso.
e tem esse duelo da volta contra o Botafogo. Acho que é conversar, ver quem tá bem, quem tá legal para jogar domingo, para poder fazer um bom jogo. Em relação aos atletas que estão machucados, são 6 no total, o único que tem alguma chance de recuperação para domingo e para ficar à disposição quarta-feira é Lisiero. Nestor e Ferreirinha vão demorar mais um pouco. Se o São Paulo passar de fase na Libertadores, serão jogadores à disposição de Zubeldia para o confronto de semifinal. Aqui do CT da Barra Funda, volto com você, Luciano, na sequência do Sport Center. Já deixe aí a sua opinião, o seu comentário. Você acha que o Zubeldia faz bem em colocar o time reserva pra jogar contra o Internacional? Cara, o time reserva tá jogando bem, principalmente porque eu acho que a dupla de volantes do time reserva, Longo e Marcos Antônio, é uma dupla de volante mais dinâmica que Luiz Gustavo e Bobadilla. Assim como o Alisson e Pablo Maia eram uma dupla de volantes que se completavam, eu acho que Longo e Marcos Antônio também são uma dupla de volantes que se completam. Eu não vejo essa química, vamos dizer assim, entre Luiz Gustavo e Bobadilla. Eu leio todos os comentários dos vídeos, todos. Se tiver 300 comentários, eu leio todos. E muitos comentários eu vejo a torcida às vezes falando da dupla de volantes. Pô, essa dupla de volantes é um pouco lenta, a saída de bola é ruim e tal, o São Paulo se torna previsível. E assim, eu já falei aqui algumas vezes, o São Paulo, o grande erro dos Zubeldia no jogo contra o Botafogo foi ter mudado o esquema. Para mim, esse foi o grande erro. Eu quero ver o São Paulo atuando no 4-2-3-1 com o Lucas pelo meio, 2 caras abertos e Caleri. Por quê? Porque eu quero ver o Lucas rendendo pelo meio. Eu quero saber se, com certeza, ele rende mais que o Luciano, mas eu quero ver o nível de atuação dele atuando pelo meio um jogo inteiro. Porque o que a gente tem de experiência do Lucas atuando por dentro não são jogos inteiros, são poucos pedaços de jogos que acontecem. O Luciano sai, o Zubeldia faz a mudança e o Lucas vai para o meio. O próprio jogo contra o Botafogo, quando o Lucas foi para o meio, ele consertou os sistemas, o Lucas foi para o meio, a primeira bola dele ele fez uma arrancada e quase deixou o Wellington Rato na cara do gol, e depois foi substituído. Então a gente tem muito pouco do Lucas. É isso que eu não entendo, sabe? Tipo assim, o Luciano vem jogando mal há eras e o Zubeldia mantendo o esquema e deixando o Luciano. Na vez do Lucas ele troca. Assim, não faz muito sentido, cara. Não faz muito sentido. Então eu espero que, lógico, o time que vai entrar contra o Internacional é um time reserva. Provavelmente a gente deve ter o Luciano atuando pelo meio, o André Silva. O Ferreirinha faz muita falta, né? É uma pena o Ferreirinha tá lesionado, cara. Ele faz muita falta. O William Gomes, eu já disse aqui, é um menino que, pra mim, parece estar mais pronto aqui. Vou falar de novo. Eu não tô falando que ele é melhor. Eu tô falando que ele parece estar mais pronto do que o Antony quando o Antony subiu. Quando o Antony subiu, o São Paulo tava passando por uma crise, uma treta. Então ele ainda subiu cru. Esse menino, William Gomes, ele parece estar mais pronto. Aqui eu não estou dizendo que ele é melhor que o Antony. Aqui eu não estou dizendo que ele vai ter uma carreira melhor que a do Antony. Eu só estou falando que ele parece que subiu para o profissional mais maduro, mais pronto. Eu observo isso nele jogando. Ele parece ser um menino que bem de cabeça e parece que está mais maduro. A grande questão do time do São Paulo para mim e que ainda falta é um meia de ligação. Infelizmente, não sei se o Zubeldia ou o staff do São Paulo não se atentaram a isso. Eles acham que Luciano e Lucas fazem essa função, mas eles fazem. O Luciano não faz. É ridículo o Luciano atuando por dentro. Para mim, para falar a verdade, eu acho que teria uma formação que acomodaria muito bem os jogadores do São Paulo. A formação que o Dorival utilizou no Flamengo e que o Dorival utilizou algumas vezes no São Paulo para acomodar o Rames Rodrigues, que é um 4-4-2 com um losango no meio de campo. 3 volantes, vamos dizer assim. Você joga com um volante fixo, 2 volantes abertos, não abertos, tá? Mas 2 volantes atuando como meias, né? E você joga com um 10 e 2 atacantes.
Se o Zubeldia utilizasse essa formação, daria para utilizar o Lucas de 10, daria para utilizar o Luciano como segundo atacante no lugar que ele rende mais. Lógico, o time do São Paulo não teria pontas, seria um time que construiria por dentro, seria um time muito parecido com o do Dorival, mas seria um time também mais seguro. Você atuaria com 2 volantes. Você poderia até utilizar o Michel Araújo, que tá tendo boas atuações. Você colocaria, por exemplo, o Luiz Gustavo de um lado, o Bobadilha do outro, como um volante pela direita, e o Michel Araújo como um volante pela esquerda. O Michel Araújo tá tendo boas atuações. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas ele vem jogando bem. Às vezes que ele entra, ele botou o Caleri na cara do gol no último jogo. Ele dribla, ele faz jogada e ele marca. Então seria mais um homem para ajudar na marcação, o Lucas se desgastaria menos e o Luciano estaria no local que ele rende mais, como segundo atacante. Gente, os principais momentos do Luciano com a camisa de São Paulo não é como meia, sempre foi como segundo atacante. Luciano e Brenner, o Luciano fez gol pra caramba. Lembra? Luciano e Brenner na época do Diniz. Luciano e Pablo também na época do Crespo. Luciano fazia gol pra caramba. Teve uma época que ele até foi sacado do time porque o Rigoni começou a jogar pra caralho também. E depois, quando o Rogério Ceni chegou, era Luciano e Caleri. O Luciano jogava como segundo atacante. Jogava o Patrick, lembra? O Patrick Pantera de meia esquerda, o Igor Gomes de meia direita, Luciano e Caleri. Então, o local que o Luciano rende mais é como segundo atacante, não é como meia. O Luciano não tem visão de jogo de meia, o Luciano não tem dinâmica, não tem drible. Ele tem um poder de finalização muito bom. É um jogador que não se esconde, é um jogador que quando a bola chega, ele consegue fazer o gol. Mas ele não é um meia armador. Assim como o Lucas também não é um meia armador. O Lucas não tem a visão de jogo de um Arrascaeta, de um De La Cruz, de um Rafael Veiga, de um Ganso. O Lucas também não tem. O que o Lucas tem de diferente do Luciano é o drible, a arrancada, a mudança de direção, o girar rápido. Pô, o Lucas, ele gira de uma forma tão fácil, que parece fácil. Eu jogo bola, muitos de vocês jogam bola, vocês sabem o quanto é difícil você receber essa bola de costa, girar em cima do marcador. O Lucas faz isso parecer fácil. Então, a grande característica do Lucas é receber essa bola de costas, girar e arrancar e quebrar as linhas adversárias com a arrancada, com o drible. Essa é a principal função do Lucas. E vocês sabem também, eu já falei aqui muitas vezes, o meu sonho é ver o São Paulo atuando com 2 pontas mesmos, tipo Eric de um lado, muito parecido com o que o São Paulo jogou contra o Cruzeiro, né? Jogou o William Gomes de um lado e Eric do outro. O São Paulo fica muito mais rápido, o São Paulo fica muito mais envolvente. Você tem 2 puxadas de contra-ataque muito rápido. Você tem, pô, você vira essa bola de um lado para o outro, você pega o William Gomes. Você vira essa bola de um lado para cá, você tem o Eric, que foi destaque no Ceará. Ah, mas é o Ceará. Mas ele foi destaque. Para mim, ele não é ruim. Para mim, o Eric não é um jogador ruim. Ele pode estar sentindo o peso da camisa, pode estar se adaptando, mas ele não é um jogador ruim. Ele tenta, ele não se esconde. O Eric não se esconde. Às vezes ele pisa na bola, ele cai sozinho, sabe, faz coisas inimagináveis, mas ele não se esconde. Ele procura a bola. Mas para mim também o que falta é um meio organizacional, se é que existe essa palavra. Tem que ter alguém para organizar o meio de campo. Para mim o São Paulo pecou em não trazer um cara desse. Um cara, pô, o jogo tá difícil, não tem espaço, coloca esse cara que ele vai achar. Coloca esse cara que ele vai dar o passe, colocar o Caleri na cara do gol. Coloca esse cara que ele vai cadenciar o meio de campo quando precisar cadenciar. Vai acelerar o meio de campo quando precisar acelerar. O cara que tem o passe, o cara que consiga organizar o meio. A gente não tem esse cara. Quem no São Paulo que é o jogador que organiza o meio de campo? Não tem. Então, o Zubeldia, ele, vou falar que improvisa, mas ele faz o que ele pode com as peças que ele tem. Vai ser muito bom ver o Jamal Lewis entrando de titular. Vai ser muito bom ver esse Santiago Longo jogando. O pouco que eu vi desse cara, pô, ele joga muita bola, ele joga bem. É um cara extremamente dinâmico, raçudo, parece ter um bom passe. O Marcos Antônio também é um cara que tá me surpreendendo demais. Que pra mim, sinceramente, o Bobadilha mais cedo ou mais tarde vai acabar perdendo vaga pra ele. Por quê? Cara, o Marcos Antônio, ele me lembra muito o Alisson. Ele é dinâmico, ele tá em todos os lugares, ele tem o passe pra frente. A gente cansou de ter ódio de volantes do São Paulo que pegava essa bola e tocava pra trás, e tocava pro lado e começava o jogo o tempo todo. O Marcos Antônio, ele é um cara que gira o corpo, dá o passe pra frente e, principalmente quando o Luciano tá em campo,
Quem cria, quem tem a responsabilidade de criar, são os volantes. Com o Lucas, isso já muda um pouco, principalmente quando o Lucas tá atuando por dentro, que ele consegue tirar pequenos coelhos da cartola, apesar de não estar numa boa fase. O Lucas não tá numa boa fase, e isso acontece, mas também no jogo contra o Botafogo, a gente tem que pontuar que ele estava jogando na posição errada. Ele não estava jogando lá por dentro. O Zubeldia mudou o esquema, e foi o grande erro do Zubeldia ter mudado o esquema. Acabou mexendo na posição de todo mundo. O único que conseguia se desvencilhar um pouquinho era o William Gomes. Quando a bola chegava para ele tentava fazer alguma coisa pelo lado esquerdo lá. O Lucas não. Então, assim, a posição do Lucas ou é de segundo atacante, ou é ali por dentro, como um meia, mesmo ele não sendo esse meia, mas ele faz essa função. Então, eu espero que o Zubeldia... Eu tô muito curioso para ver esse time do São Paulo atuando contra um bom time do Internacional. Ver as atuações do Longo, do Marcos Antônio, do Lewis, ver mais do Eric, que o Eric tá jogando bem. Ver o Michel Araújo, deve jogar pela esquerda também. Veremos. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!